Senhor nosso Deus, Pai Celestial, hoje é um dia muito especial. É o primeiro dia de um novo mês. Sabemos que a cada amanhecer, o Senhor renova as misericórdias, estendendo-as a toda a humanidade. Temos a consciência de que as nossas escolhas é que podem nos ajudar ou até nos destruir. Misericórdia. Senhor, que privilégio estar diante do Teu Santo Espírito. Buscar a comunhão. Senhor, receber da Tua unção. Nosso Deus, em nome de Jesus, consagrando este mês de novembro, penúltimo mês do ano de 2023. Senhor, temos percebido que os tempos estão sendo abreviados, as coisas estão acontecendo muito depressa. Por isso Teu povo te busca, Senhor. Tem sede do Teu Espírito, necessita em tudo e em todos os sentidos, em todo o tempo, do Teu mover, da Tua ajuda, da Tua direção. E queremos a comunhão do Senhor. Perdoa as falhas, os erros, as negligências. Mas vem nesta manhã, neste dia, Senhor nosso Deus, Pai, alguns estão em lugares distantes, participando, Senhor Deus, pela internet. Senhor, o Senhor conhece cada coração, as necessidades de cada um. Senhor nosso Deus, Pai, sabemos que as grandes, verdadeiras riquezas são as eternas. E como o Senhor diz, oh Jesus, o Senhor diz que as coisas materiais o Senhor tem prazer em, o Senhor acrescenta. O Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ensina-nos e ajuda-nos, Senhor. Queremos crescer no entendimento, melhorar, Senhor, em todos os sentidos, para alegrar o Teu coração, para que possamos viver nesta terra, na comunhão do Teu Espírito Santo, sob a Tua direção em todo o tempo, porque precisamos, todo ser humano precisa. Oh Pai, é a maior necessidade nesta terra, porque cremos e sabemos que o céu o Senhor garantiu pelo grande sacrifício. Desde que se ande piamente na Tua palavra, como o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Dá, Senhor, a sabedoria. Vem mover o Teu Espírito Santo, para que as Tuas bênçãos, Senhor Deus, façam parte da vida do Teu povo em todo o tempo, porque o Senhor é extremamente abençoador. Como o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nosso Deus, muito obrigada por tudo. Fale conosco, Pai, que o nosso coração esteja e seja sensível ao Senhor. É o nosso pedido neste dia tão especial, o primeiro dia de novembro. Obrigado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Preparados então para o nosso estudo de hoje? Pastora, ainda vamos ouvir sobre o deserto. Irmãos, olha só. Ninguém quer passar por um deserto. Crianças espirituais, atente para isso. Quando o cristão é criança, quando ele passa por algum deserto, ele grita, ele berra, ele murmura, ele chora, ele até pensa em largar Jesus. São pessoas que não buscam crescimento espiritual. Povo de Deus, a salvação eterna, gente, é o maior bem, o maior valor, o maior tesouro que um ser humano alcança nesta terra. Por quê? Porque pela palavra de Deus, passamos a conhecer a Deus. Ouvindo as palavras, vamos compreendendo as coisas espirituais que regem a vida material. E nos evangelhos, Jesus fala com toda clareza da eternidade. O ser humano é um ser eterno. A partir do momento que um ser humano foi concebido, o espírito humano passou a existir. E ele é eterno, é um ser eterno. Nunca terá fim. Essa consciência, nem todo cristão quer. Muitos não querem pensar, refletir nisso e preferem viver num parque de diversões 24 horas. Ninguém quer um deserto. Mas
quem busca realmente a Deus de todo o coração e em oração percebe o seu deserto e busca de Deus para sair dele o mais depressa possível. Mas quando sai com uma bagagem de sabedoria que vai lhe autoajudar e ajudar, permitir, ajudar muitas pessoas. Quantas pessoas podem dar um conselho e dizer, olha, eu passei por isso e venci. Olha, eu passei por isso e não me sujei. Eu passei por isso e Deus me honrou. E quantos são crianças e não têm experiência nenhuma de comunhão com o Espírito Santo, de crescimento espiritual. E isso é triste, pessoal. Tem gente que não faz questão de crescer espiritualmente. E são pessoas que não se firmam realmente em Cristo. Quem veio domingo agora? Árvores de justiça, Jesus falou. A palavra de Deus, árvores de justiça. Vocês vejam a figura ilustrativa que Deus usa, né, para quem recebe o Espírito Santo. O Senhor Deus diz, Jesus diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Começa ali uma sabedoria de Deus extraordinária. Então o Espírito Santo vem sobre a pessoa que aceita Jesus. E para que o Espírito Santo vem? Para enriquecer essa vida, para dar sabedoria, para ajudar. O Espírito Santo é ajudador, para dar direção. Quando o cristão não busca entendimento, não cresce espiritualmente, irmãos, ele também, pela falta do conhecimento, do entendimento e da comunhão do Espírito Santo, também não tem armas espirituais para determinadas lutas que enfrenta. É aí que muitos se perdem. Muitos se desesperam, alguns abandonam a Jesus, nem param para refletir na eternidade. Tem gente que é tão criança que se deixa arrastar por qualquer ventinho de doutrinas. Não, uma vez salvo para sempre, salvação não se perde. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Se os evangelhos dizem, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é preciso ler a palavra de Deus. Vida com Jesus, irmãos, é linda para quem desenvolve um prazer em Deus. Agora, quando a vida cristã é um fardo, é um peso, tem que ir ao culto, eu preciso orar, quando o cristão não tem prazer em Deus, quando ele não cria amor a Deus, quando ele não tem prazer em ler a palavra de Deus, prazer, isso mesmo. Quando ele não tem prazer, por exemplo, esses dias eu tenho observado o salmista do Salmo 119. Ele é incrível, incrível. Ele passou pelo exílio, ele conta tudo. Depois ele fala das grandezas de Deus, da sua comunhão com Deus. É muito interessante, nós vamos observar algumas coisas aqui sobre isso hoje. Deserto, gente. Quando a pessoa está num deserto, ela está em falta de alguma coisa que precisa, ou em alguma tribulação muito grande, não está encontrando saída. Então está meio que perdida, porque o deserto é isso. Deserto é escassez de tudo, falta de tudo. E hoje nós vamos compreender, irmãos, os desertos em família. E são seríssimos. E se o cristão não buscar de Deus sabedoria, comunhão, de repente, ou ele sai arrebentado, ou até se perde, ou até pode cometer erros e loucuras. Não seria o caso, não é o caso, não pode ser o caso do cristão, porque o cristão ele tem o conhecimento de Cristo que lhe dá o temor a Deus. Então ele procura não prejudicar, ele vive para ajudar, nunca para prejudicar alguém, ainda que seja prejudicado. Jesus disse, amai a vossos inimigos. Disse? Alguém diz amém? Amém. Jesus disse, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. Falou isso? Amém. Não significa pancadaria. Mas às vezes, irmãos, as pancadas são de afrontas. Tem gente que não mede a boca, tem gente que não mede a língua. Tem gente que a língua estende à vontade e nem presta atenção. Estamos falando com o povo de Deus. Nem presta atenção que Jesus diz, pelas tuas palavras serás justificado.
e pelas tuas palavras serás condenado. Então, nós vamos ao estudo sobre o deserto, os desertos em família. E no final, você vai contemplar, vai depender de cada um, 3 armas espirituais para vencer isso, pelo poder de Deus, pela direção e o mover do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá? Deserto também é lugar de aflição. Ninguém fica feliz da vida no deserto. Um deserto no casamento quando um se esforça e o outro despreza. Ninguém fica feliz quando ora e luta por uma família e tenta e faz o seu melhor e recebe desprezo e afronta. Porque há pessoas que nem param para refletir. Simplesmente querem todas as suas vontades satisfeitas. Se estão no erro, estão felizes ou satisfeitas no erro, querem que todo mundo esteja nos mesmos erros. E o cristão é o contrário. O cristão, quando ele vê o parente no erro, no pecado, quando vê soltando a língua, ele sofre porque sabe que isso espiritualmente é grave. E aí é mal compreendido. E aí vem o desprezo ou a afronta. Tem o desprezo, o deserto. E tem a afronta que causa aflição. Então, deserto também é lugar de aflição. Mas Jesus não nos isentou disso, não. Observa comigo, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. É a primeira palavra sobre o deserto em família. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Quem lê comigo? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Forte, né, gente? Sim ou não? Eu acho essa palavra de Jesus extremamente forte. Tipo assim, acorda. Você está pensando que a vida na terra vai ser fácil, vai te oferecer todas as facilidades? Você está pensando que porque você aceitou Jesus, você vai viver uma vida de sobremesas o tempo todo? Até porque quem só gosta de sobremesa é malnutrido. Não é forte, é fraco. Sim ou não? É fraco. Pessoas que querem viver a vida em brancas nuvens são pessoas fracas. Pessoas fracas. Estamos falando com o povo de Deus, quem é de Jesus. Quem é de Jesus, ao enfrentar uma batalha, uma luta, tem atitudes espirituais. Como disse o apóstolo Paulo, as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O verdadeiro cristão, ele trabalha dentro de si com a palavra de Deus, busca a comunhão do Espírito Santo, porque ele em si mesmo tem armas espirituais para qualquer batalha, em qualquer momento. Mas se prepara para isso. Quem está falando estas palavras é o próprio Senhor Jesus Cristo, que enfrentou os piores problemas em família. Novamente eu vou fazer a leitura para partirmos desta palavra então, que é Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Nós vamos fazer a segunda leitura. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom, Jesus começou o seu ministério ensinando as pessoas como andar com Deus, como ter comunhão com Deus, como enfrentar os problemas da vida, combatendo contra Satanás e seus demônios. As multidões nunca haviam ouvido isso.
Eles estavam acostumados, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo estava acostumado, não é, com a lei de Moisés. O povo estava acostumado a ir à sinagoga, cumprir aquele ritual e ponto. Jesus vem e começa a ensinar um movimento espiritual para combater Satanás e seus demônios. As multidões nunca haviam ouvido isso. Então, onde se ouvia falar que Jesus estivesse, as multidões iam atrás de Jesus. Ou seja, eu quero entender isso. Eu quero ouvir o que esse Jesus tem a ensinar, porque depois ele expulsa demônios, ele cura os doentes. Eu quero entender esse poder que vem de Deus. Estou dando um exemplo, porque em algumas partes dos evangelhos, algumas partes dizem abertamente, não é, que as pessoas estavam atentas ao que Jesus estava ensinando, embora muitos se levantaram contra ele a posteriori. Mas vamos aqui. Então, qual foi o resultado disso em família? Eita! Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 20, o versículo 20 diz assim, vamos juntos? E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam... Isso não é grave? Disseram que Jesus estava fora do seu juízo, que ele estava louco. Pelas coisas que ele ensinava, pelo poder que ele demonstrava e com o que ele operava, expulsando demônios, curando os enfermos, mas ensinando as pessoas a andarem com Deus verdadeiramente. Jesus não ensinava religião, Jesus não ensinava religiosidade, ele ensinava a comunhão com o Pai. Ele ensinava a buscar o poder de Deus, o poder celestial. Então, a multidão precisa, todo mundo precisa de uma cura, precisa de libertação, precisa de paz, precisa de um sono tranquilo, precisa sair de um sufoco, precisa de liberdade, paz de espírito. Então, procuravam a Jesus. E quando a família ouviu que a multidão ia atrás de Jesus, olha que coisa! Diziam, está fora de si, ele está louco, ele está louco. Aí, o que eles fizeram? Saíram para o prender. A família de Jesus, e quando os seus parentes. Olha só, gente, religiosidade as pessoas aceitam. Manifestação do poder de Deus, conversão verdadeira, autoridade espiritual, que mexe com o mundo espiritual, que mexe, abala com o inferno. Que o verdadeiro cristão, ele não aceita as obras do diabo. Ele não aceita o pecado, ele não aceita o sofrimento, ele não aceita as investidas, ele combate. Sim ou não? Sim. Pois é, aí o diabo dá as sacudidas dele. E de preferência onde? Na família. E não é uma brincadeira, porque tem gente que, vou te falar, a língua, tem gente que a língua é chicote, tem gente que a língua é, como diz o salmista, ponta de espada, tem gente que a língua é uma faca, não é brincadeirinha não. Tem gente que não mede o que fala, não tem conhecimento do mundo espiritual e vive soltando a língua e atacando. O que isso resulta? Aflição. E vai dar em quê? Bom, se o cristão é um cristão verdadeiro, ele entra num deserto. Por quê? Ele vai lidar pessoalmente o mínimo possível, porque não vai afrontar. Vai viver em choque? Não. Não quer me ouvir, eu vou ficar me impondo? Claro que não. Claro que não. Você quer ensinar a palavra de Deus. A pessoa distorce tudo, se levanta contra você, solta a língua. Você vai fazer o quê? No final nós vamos ver as 3 armas. Então você vê a gravidade da vida de Jesus em família. Isso mesmo.
a vida de Jesus em família. Por quê? Bom, a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus que o anjo falou com José, falou com Maria e falou com José. O que nela estava sendo gerado era do Espírito Santo. Então, até o nascimento de Jesus, José e Maria não tiveram vida de marido e mulher. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, que as pessoas diziam assim: não estão entre nós os seus irmãos, o fulano, fulano, fulano e as suas irmãs? Então ele tinha irmãos. E os irmãos foram os principais que não suportavam ouvir o que Jesus estava ensinando e fazendo. Com certeza eles tinham vergonha de Jesus, porque do verdadeiro cristão, irmãos, muita gente se afasta. Por quê? É crentão. Quando fala, fica falando essas coisas da Bíblia. Porque fica aí com essa coisa de Bíblia. E aí muita gente ataca. Como eu disse, religiosidade, muita gente aceita, de qualquer segmento, de qualquer coisa. Mas a palavra pura de Deus, ela incomoda, porque ela mexe com o mundo espiritual. Satanás, ele não suporta a presença de Jesus, que é a palavra viva. A palavra viva. E quem tem, tem. Então, quem tem a palavra, com certeza incomoda. Jesus disse no Evangelho de Mateus, ele disse: e sereis odiados por todos por minha causa. Quem já leu isso? Está dentro do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E sereis odiados por todos por minha causa. Todos do mundo. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. E quando as pessoas se convertem e não buscam o entendimento? Não é bem assim não. Alguém já disse para vocês que hoje Deus não opera milagres? Ficou no tempo dos apóstolos? Eu já ouvi esse tipo de coisa. Alguém já ouviu dizer: por que você fala igual a Bíblia? Você não tem que falar igual a Bíblia, você tem que falar como a gente fala. Quem já ouviu esse tipo de coisa? A maioria. Então isso incomoda. A palavra de Deus sempre incomodou. E isso vai causar aflição. E a aflição leva, querendo ou não, a um deserto, abandono de família. Porque ou você fica abandonado pela família, ou você tem que se afastar, literalmente com sabedoria. Claro, não estou dizendo abandonar, mas às vezes é necessário conversar pouco ou falar pouco, sim ou não, para evitar problemas. Não quer, não quer. Vocês sabem que o diabo é tão bandido que ele bota nas pessoas assim como o quê? Eu vou usar um termo populês, com um ranço contra a voz de quem fala de acordo com Deus. Não quero nem ouvir a voz do fulano. Sabe quem não quer ouvir? É o diabo. Ele que não suporta ouvir, porque a palavra de Deus, ela é um fogo. Mas enfim, Jesus não passou, a gente costuma dizer assim: passei poucas e boas. Poucas. Jesus passou muitas e péssimas ou péssimos momentos. Os irmãos de Jesus. Evangelho de João, capítulo 7. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo de número 7. Quem lê o título comigo? A incredulidade dos irmãos de Jesus. Só isso aqui já falou, né, pessoal? Sim ou não? A incredulidade dos irmãos de Jesus. Então vamos lá. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Ele já não tinha, olha só, Jesus nunca teve medo de nada. Houve um momento muito interessante que os senhores aqui todos conhecem muito bem, né? Quem estuda a palavra já ouviu. Quando Herodes mandou um recado para Jesus, ele disse: vou te prender, vou acabar contigo, vou te matar. Aí Jesus disse assim para quem trouxe o recado: ide dizer àquela raposa: eu efetuo curas hoje, amanhã o terceiro dia sou consumado. Ou seja, eu só vou à cruz para cumprir o plano de Deus. E é no tempo de Deus, não é no tempo de vocês. Isso não é forte?
Eles queriam matá-lo. Quem? Os próprios judeus. Vocês sabem que tem judeu que não suporta ouvir isso aqui, quando a gente lê isso aqui, fica com raiva da gente? Eu tive uma senhora judia num culto meu, que quando eu li, eu falei, caramba, ela ficou com raiva de mim. Essa pastora fica falando mal dos judeus. Foi o evangelho, é o evangelho de João. João que andou coladinho com Jesus. A Bíblia é de autoria do Espírito Santo, que colocou aqui que eles queriam matá-lo. Então eu vou ler de novo. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Olha só. Como eu disse, irmãos, religiosidade floreada, todo mundo aceita. A palavra pura de Deus incomoda. Porque a única arma principal e única que arrebenta com Satanás e seus demônios é o entendimento da palavra de Deus. A palavra é Jesus. Então essa é uma realidade que o verdadeiro cristão vive. É mal compreendido principalmente pela família que ainda não tem entendimento. E os que não se converteram? Então, está aqui. Aí, continuando, versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos... Você vê que no versículo 5, o Espírito Santo expõe aqui o porquê. Eles não estão dizendo, vai para a Judéia para você poder crescer, teu ministério crescer. Não, sai daqui, some, sai de perto da gente. Porque eles não criam, eles tinham a vergonha de Jesus. Tem familiares que têm vergonha do verdadeiro cristão. É crente. É crentão. É Bíblia. Tudo é na Bíblia. É de igreja. É de igreja. É crente. É fanático. Como lidar com isso? Mas ainda temos que ficar por aqui para ver o deserto em que jogavam Jesus pelo desprezo em família. Porque o desprezo é um deserto. Leva a um deserto. E o deserto causa aflição. Versículo de número 6. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto, sempre pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Observa o versículo 8. Subi vós a esta festa. Podem vocês irem à festa. Por quê? Eles sabiam que estavam preparados para matá-lo. 3 festas principais obrigatórias. Deus estabeleceu 7 festas para os judeus, povo de Israel, mas 3 eram as principais, das quais ninguém podia se isentar, todo mundo teria que ir. Tanto que Jesus disse, agora eu não vou, ou seja, nesse momento eu não vou, depois eu vou. Quando fosse o momento. Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que ele disse, meu tempo ainda não está cumprido, ou seja, eu só vou me entregar quando chegar o momento, quando for o tempo certo. Isso que é bom, irmãos, é o cristão andar com Deus para ter o mover do Espírito Santo em tudo na sua vida e não ser precipitado ou agir fora de tempo. Isso é muito importante. Mas, continuando aqui, então você vê, os judeus querem matá-lo. Os irmãos querem distância dele. Ele incomoda. Os irmãos têm vergonha dele. E aí, vai, sai daqui. Eles disseram abertamente, sai daqui. Eu vou ler aqui de novo, quer ver? É o
Isso, versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Galiléia. Então, sai daqui, ou seja, some daqui. Será que a gente está entendendo, irmãos, a questão da aflição, o deserto em família? A questão é como lidar com isso. Preste bastante atenção. Olha só algumas das aflições pelas quais Jesus passou, não por medo, Jesus nunca teve medo de nada, não com preocupações, porque Jesus Cristo era Deus, mas estava na forma de homem e estava ensinando as pessoas a forma de vida com Deus, de uma vida em que o coração fique tranquilo, a alma sossegada. Deus sempre zelou por isso, e Jesus trouxe esses ensinamentos. Então, ele não está em desespero, ele não está em aflições, mas ele está cumprindo o plano de Deus e, ao mesmo tempo, na sua forma de viver e de ser, ele está dando as aulas do céu, ele está ensinando como devemos viver aqui na terra, nesses desertos, nesses momentos de aflições, ou nessa temporada, não é? Em que é aflição em cima de aflição. Porque tem gente que bota o coração nisso e se desespera. Tem gente que, se o familiar fizer bico, já não dorme. Tem gente que, se ouvir falar que o familiar falou mal, já entra em desespero. Outros têm atitudes e reações piores. Querem até atacar ou contra-atacar. Olha, o fulano te xingou. Ah, fulano não vale nada. Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso. Cada um dá o que tem. Cada um põe para fora o que está dentro de si. Aí é que está. No deserto, o deserto, então, ele causa aflição. A aflição, ela traz reações. Que tipo de reações? A gente vê Jesus. O que ele fez? As festas eram obrigatórias. Ele iria, mas ele disse: vão vocês agora. Eu ainda não vou agora. Ele sabia que queriam matá-lo. E não era o tempo. Ele não fugiu da morte, não fugiu do Calvário, não fugiu da cruz. Mas cumprindo o plano de Deus e no tempo de Deus, que não é o nosso caso. O sacrifício de Jesus é único. Diga comigo, o sacrifício de Jesus é único. Diga, o sacrifício de Jesus é único. Então ninguém tem. Agora, abandono, desprezo, ofensas. Irmão, se o cristão não tiver estrutura, ele não sabe lidar com isso. Como eu disse, alguns entram em desespero. Outros entram em desespero total. Outros, não é, dão respostas no mesmo nível, se sujam, descem direto. Quando são atacados, contra-atacam. Então nós temos que aprender de Jesus. Isso depende de quê? De trabalharmos o nosso interior. Primeiro, tem que saber guardar o coração. Então, quando se fala guarda o coração, irmãos, significa guardar mesmo, não deixar essas coisas entrarem. Ter compaixão de pessoas que vivem numa miséria de caráter que é terrível. É miséria mesmo, não se enriquecem. Não se enriquecem do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus. Recitam versículos como se fossem literalmente, não é, versos e prosas, mas não entendem nada. Então, estamos falando que Jesus passou. Então, os parentes quiseram prendê-lo e chamaram-no de louco. Os irmãos expulsaram da sua presença: some daqui, sai daqui, a gente não quer você aqui perto, some daqui, sai de perto da gente. Os judeus, como não conseguiam pegá-lo para matar, estavam sempre segurando pedras. A hora que eu der de cara com ele, eu vou dar-lhe pedrada. João 8, 58, 59. O que Jesus falava que incomodava tanto? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. O que Jesus falou que incomodou os judeus? Vamos lá. João 8, 58. Quem lê comigo?
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim retirou-se. Olha aqui. Gente, observa bem comigo, atenta bem. O que Jesus falou? Falou a verdade. Jesus não é o verbo que se encarnou? Quem diz amém? Amém. Então diga, Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o verbo encarnado. Verbo e palavra são a mesma coisa. Então Jesus sempre existiu. Ele sempre foi Deus. Tomou a forma de homem. Aí ele vai e fala a verdade. Se antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Ou seja, eu sou. Ele não diz eu fui, eu serei, eu sou. Ou seja, ele é o mesmo Deus. Ele está na forma de homem. Mas ele sempre existiu. Eles não suportaram ouvir a verdade. Pegarem pedras para jogar nele. Tem gente que não joga pedras na gente, irmãos, porque não pode. Mas que a língua solta, a pedrada solta. Tem que saber lidar com isso. E aí? Mais uma. João 10, 31. João 10, 31. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31. Quem lê comigo? Os judeus pegaram então outra vez em pedras. Já pensaram? Um monte de homens com pedras nas mãos? A hora que eu der de cara com ele. Então vamos lá. Aí Jesus vem, fala alguma coisa. Você tem escudo para parar essas pedras? Reflete comigo. Porque os ataques das línguas são pedradas, irmãos. Como disse, às vezes são pontas de espada, às vezes são facas pontiagudas. Essa coisa é séria. E aí? Pastor, o que fazer? Vamos então? 3 armas poderosíssimas. Você quer essas 3 armas? A sabedoria eu já te falei. Saiba guardar o coração. Mas e aí? Então vamos lá. A grande arma, irmãos, literalmente é a oração. Quando você ora por você, para pedir ajuda do Espírito Santo, para te dar sabedoria, discernimento, e você não tomar uma atitude errada. Ore por você. Na oração intercessória que Jesus fez, Jesus orou por ele e orou pelos discípulos e depois ele disse que oraria pelo mundo. João 17, vai comigo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1. Quem lê comigo? Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Todo cristão deve pedir isso. Senhor, eu quero a tua glória na minha vida. Eu quero o Senhor reinando em mim. Eu quero a tua sabedoria. Oração. Jesus, irmãos, ele vivia em constantes orações. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. Quem lê comigo? E levantando-se de madrugada muito cedo, estando ainda escuro,
saiu, foi para um lugar deserto e ali... O que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Então, irmãos, certamente ele se preparava de madrugada, orando, para o dia que ele ia enfrentar, para as lutas que ele enfrentaria, principalmente essas, as controvérsias das pessoas, os ataques das pessoas, as línguas das pessoas. Jesus orava, ele estava na condição humana, como um ser humano, como eu, como você. Então Jesus levou uma vida de oração. O que a oração te proporciona? Diga, comunhão com o Espírito Santo. Então, irmãos, como é que o cristão vai ser dirigido pelo Espírito Santo? Como vai ter a sabedoria de Deus se não ora? Tem cristão que não ora. Quando dobra os joelhos só para orar pelos outros. Quando ora, é importantíssimo. Nós vamos ter uma temporada sobre intercessão. É importantíssimo. Isso alegra o coração de Deus, te faz bem. Você expande o poder de Deus, aí estende sobre muitas vidas. Mas se você não orar por você, você não consegue ter a direção do Espírito de Deus. Você tem que orar. Senhor, me ajuda a corrigir meus erros, me ajuda a ter um bom entendimento, me dê a tua sabedoria. Senhor, eu quero ser sensível ao teu Espírito, sobretudo nos momentos estratégicos. Senhor, eu quero agir como o Senhor agiu. Senhor, eu não quero ser precipitado, eu não quero tomar atitude errada. Me ajuda. Tem que pedir a ajuda de Deus. Então, qual é a primeira arma para os desertos em família, para as aflições? Qual é? Diga oração. Diga oração. Ore por você. Comece sempre orando por você. Amém? Concentrar na presença de Deus para orar, comece com louvor e adoração. Ora por você. Porque se você não estiver de pé, quem vai orar pelos outros? Segunda arma. Numa aqui nós vimos duas partes. Agora, segunda arma. Sabe qual é? Sabe que arma poderosa para passar por um deserto em família ou para enfrentar as afrontas de familiares, estando bem? Romanos 12:12, vai comigo. Romanos 12:12. Eu disse 3 armas para os desertos e as aflições em família. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Quem vai comigo? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Todo esse versículo é importantíssimo, mas a segunda arma poderosa é a paciência. Diga, a paciência é uma arma de Deus aqui para a terra. Paciência. Paciência é sinônimo de longanimidade. Então, atenção. Vamos estudar bem para a gente colocar em prática. Porque se não for para colocar em prática, de que adianta? Você vê que o Espírito Santo diz, ele diz aqui, né? Alegrai-vos na esperança, ou seja, isso é para você, se alegre. Sede paciente na tribulação. Deserto é escassez, é ausência, é luta, falta isso, falta aquilo, falta tudo. Um deserto em família que vai causar aflição. Aflição e tribulação são a mesma coisa, ou seja, você fica aflito porque está enfrentando tribulação ou tribulações. Então, o que fazer? Paciência. Isso mesmo, paciência. Tem gente que é engraçada, diz que é de Jesus, mas ouviu aqui, respondeu aqui. Ouviu, pá. Ouviu, pá. Não, meu irmão. Paciência. Paciência é um fruto que ele é longanimidade. Ou seja, não ter atitudes precipitadas. Não responder conforme os ataques. Não revidar
para não cair no mesmo erro, não descer o nível. Você lembra que você está sentado nas regiões celestiais, então vigia. Quando o cristão solta a língua, irmãos, ele se suja. Quando o cristão solta a língua, ele desce. Quando o cristão solta a língua pelos ataques, ele está mantendo a chama da fogueira do inferno acesa. O que é longanimidade? Ouviu aqui, foi terrível, foi horrível, segurou. Vai refletir na palavra. O que Jesus faria numa situação como essa? Só lembrar o comportamento dele. Saíram para prendê-lo. Ele deixou de dar os ensinamentos? Não. Ele deixou de operar as curas e expulsar demônios? Não. Ele deixou de andar com Deus ou ficou revoltado? Não. Então é só tomar as mesmas atitudes que Jesus. Ou seja, vou continuar a minha vida, vou continuar evangelizando, vou continuar orando, vou continuar no meu trabalho. Agora, tem gente que é tão criança que se desespera. Fulano me xingou. Fulano me odeia. Que vida é essa? Eu quero morrer. Tem gente aqui de vez em quando manda um zap aqui. Pastor, eu estou sofrendo abandono em família, vontade de morrer. E eu tenho vontade de bater. Você cria juízo, olha o sacrifício de Jesus, o preço que ele pagou pela tua vida. Caramba, o mais alto preço, ele te colocou num nível altíssimo, você fala besteira. Paciência, irmãos, é uma arma poderosa contra as afrontas. Por quê? Porque o paciente, ele se cala e analisa. E a resposta não é no mesmo nível, é a resposta de Deus. Diga, eu estou no alto retiro. Diga, eu estou nas regiões celestiais. É só tentar para isso, meu irmão. Então fala para o teu irmão, não desça. Todo cristão, irmãos, que revida ataque de línguas, ele desce. Ele desce. Todo cristão que solta a língua contra quem solta a língua contra si, não tem paciência, não tem sabedoria de Deus. Não desce não, meu irmão. É isso que o diabo quer. O diabo quer que o cristão se suje. O diabo quer o cristão no nível baixo. Para quê? Para não ter autoridade sobre ele. A língua, irmãos. A língua, irmãos. A língua. A língua. Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado. Pelas tuas palavras serás condenado. Quando uma pessoa solta a língua em cima do outro, bandido, que não vale nada, que não sei o quê, que carentão. Às vezes essas pessoas não têm noção do dia do juízo. Não tem noção. Bom, então já foram duas armas. A primeira é oração. Ora por você. A segunda, paciência. E a terceira, todas elas Jesus está nos dando. Isaías 53, 7. Terceira arma contra as aflições, os desertos em família. Isaías 53, versículo 7. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Quem lê comigo? Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu. Qual é a arma? O silêncio. Diga, terceira arma, o silêncio. Silêncio com sabedoria, irmãos, é uma arma tremenda. E pastora Gorete, tem gente xingando a senhora. E aí? E aí? Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Toda a terra celebra-te. Eu tenho coisas mais importantes a atentar. Por exemplo, as flores que eu cultivo, glória a Deus. As hortaliças que vêm para a nossa mesa. Eu não tenho tempo para perder, não. 3 armas. Vamos lá? Novamente. Primeira, oração. Segunda, paciência. E a terceira, silêncio. Glória a Deus. Glória a Jesus.